Muito boa tarde, bem-vindos de regresso. Como acabámos de perceber, o homem é sempre ele e o seu contrário. A arte e a filosofia sempre exploraram os opostos. Esse exercício permite-nos acelerar até aos extremos, até ao absurdo, acelerar os extremos até ao absurdo e compreendermos melhor o que seremos ou o que podemos ser quando levados ao nosso limite. Foi este o exercício proposto pela Fundação Francisco Manuel dos Santos ao escritor Gonçalo M. Tavares, a propósito das igualdades que debatemos hoje. O Gonçalo elaborou o roteiro e os textos deste vídeo produzido pelos espacialistas. Pegou em 10 igualdades e forçou-nos a ver desigualdades. 10 igualdades. A Fundação vai fazer chegar a versão integral deste vídeo a cada um dos participantes em formato digital. Qualquer um de nós é igual perante a lei, dizem, e nós acreditamos. As opiniões de cada um valem o mesmo que as opiniões do outro. Mas nem todos podem, ainda hoje, comprar acesso a estes camarotes. Na verdade, muitos deles também não querem. Mas não são esses que nos movem essencialmente hoje. O que debatemos é a igualdade de oportunidades. É as pessoas que, querendo, não o podem fazer. E o desejo de querer fazer o mesmo que qualquer um dos outros, dependendo apenas da capacidade, do talento, do empenho de cada um e não do género, do apelido de família, do dinheiro da família. Mas um mundo de igualdade significa um mundo igual para todos? Como se conjuga a igualdade e a identidade individual? Se somos iguais, como é que eu me posso distinguir de todos os outros? Para debater esta equação, igualdade e identidade, sobem ao palco Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud para o Desconhecido, e Richard Zimler, professor e escritor com obras traduzidas em 23 línguas, nascido nos Estados Unidos, mas a viver em Portugal, no Porto, há 27 anos. A moderação neste debate está a cargo da Margarida Pinto Correia, diretora de Inovação Social da Fundação EDP. Deixo-vos com eles. Então, muito boa tarde a todos. E que privilégio este de estar aqui esta tarde, nesta sala incrível e, francamente, de uma forma diferente. Esta história de termos um privilégio já de si não nos ajuda a falar de igualdade. Mais ainda, se vamos falar de identidade, porque, obviamente, com um painel destes, temos o privilégio desigual, de estar perante pessoas extraordinárias com uma identidade, o que quer dizer que tiveram direito à sua história e que tiveram direito a hoje partilhar connosco alguns pontos da sua história que, francamente, lidaram com igualdades ou a falta delas, ou a diferença. E é por aí que vamos, eventualmente, andar, neste bocadinho que temos para conversar, mas, sobretudo, é na exploração da identidade destas duas extraordinárias pessoas. São elas muito conhecidas de todos nós. Não tivesse já o José Alberto Carvalho apresentado os seus nomes, saberiam na mesma quem são, e eu insisto em repetir quem são, mas temos essa outra desigualdade. São ambos património, eu atrever-me a dizer património nacional, mesmo o Richard. A doutora Leonor Beleza, obviamente, que é parte da nossa vida, é parte da nossa democracia, foi secretária de Estado logo nos anos 80, secretária de Estado para a presidência do Conselho de Ministros, secretária de Estado da Segurança Social, envolvida profundamente com a comunidade e depois ministra da Saúde e depois envolvida com a banca e depois vice-presidente da Assembleia da República, hoje em dia conselheira de Estado e, sobretudo, presidente porque António Champalimaud assim desejou, assim desenhou e assim fez acontecer, da Fundação Champalimaud. E o Richard Zimler, Não faz mal. Richard Zimler, nosso professor aqui presente, é também património nacional porque está connosco há quase 30 anos e porque de um salto atravessou os Estados Unidos de Nova Iorque para a Califórnia, mas foi um salto muito maior que o trouxe para a Europa, diretamente para o Porto, e é connosco que ele tem estado, é connosco que ele tem escrito, para nós crescidos e felizmente também para os miúdos tem sido uma
outra diferença. E são estas duas pessoas que vão compor as diferenças desta tarde, mas, sobretudo, é através delas que nós vamos perceber as lutas da identidade. Como é que na afirmação nós fazemos o oposto da diferença. E eu começava pelo Leonor. Olá, boa tarde. Olá. Porque foi, obviamente, uma experiência, quer dizer, obviamente, para o incauto observador, seguramente com pormenores partilháveis, a experiência de ser uma mulher num mundo maioritariamente de homens, mesmo posterior à Revolução, mesmo numa altura em que a democracia nos anunciava que todos podíamos igual. Leonor. Obrigada. Boa tarde. Para mim é um privilégio participar hoje nesta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portanto, agradeço muito esta possibilidade. Talvez seja mais exato eu dizer que nasci, evidentemente, num mundo largamente dominado pelos homens, ainda é, hoje. Talvez o maior privilégio que eu tive foi na minha juventude ter acontecido 25 de Abril. Eu sou jurista e, portanto, para mim, a parte legal, a oficial, a leitura oficial do que é que as pessoas fazem conta muito a lei. Quando eu me formei, a lei portuguesa era profundamente não igualitária em relação às mulheres. Eu formei-me em Direito e não podia ser juíza quando me formei, o que já era bastante extraordinário naquela altura. Sobretudo comparado com muitos outros países com os quais nós habitualmente nos comparamos, mas eu entendo que tive o privilégio de ter 25 anos, quando aconteceu o 25 de Abril, e, portanto, quando muitas coisas ocorreram, com enorme relevância para o estatuto das pessoas em geral e das mulheres em particular, e depois tive, por causa dessa circunstância, e de ser jurista, e de ter estado no lugar certo, na altura em que isso fazia sentido, de ter colaborado ativamente nas mudanças e, em particular, nas mudanças de caráter legal. E isso marcou-me muito. Ainda hoje lembro com imensa saudade de ter sido em 1976, 77, pouco depois da Revolução, pouco depois da Constituição de 1976, como sabem, ter feito parte, ainda antes dos meus 30 anos, da Comissão de Revisão do Código Civil, presidida pela professora Isabel Magalhães Colasso, uma jurista reconhecidíssima. Ela e outros juristas e profissionais do direito com uma idade diferente da minha, não tinham todos menos de 30 anos, só eu é que tinha, e ter podido, naquelas circunstâncias, participar ativamente nas mudanças da lei do meu país para consagrar aquilo em que eu acreditava. A diferença não era só de género, era também de idade. Também havia, mas não havia uma diferença. A mulher era uma mulher, a presidente da comissão. Sim. E, portanto, digamos que o sexo feminino estava extremamente bem representado ali, porque ela era uma mulher extraordinária e uma jurista extraordinária. Mas, de facto, eu digo que foi um privilégio isto ter acontecido quando eu era jovem e, portanto, a maior parte da minha vida ocorrer numa fase em que olhamos para os direitos humanos, para as igualdades, para a democracia, para a necessidade de que toda a gente tenha acesso a uma série de coisas em termos diferentes daquele que porventura teria acontecido se eu fosse de uma geração mais velha. É aí que eu digo que tenho um privilégio também, um outro. Já lá voltaremos a esta experiência. Vamos primeiro poisar no Richard Zimler, que, como bom escritor que é, tem uma partilha em português, porque esta é outra diferença desta nossa conversa hoje à tarde, é que estamos de facto a falar em português. Portanto, mais uma vez, há aqui uma desigualdade em relação ao resto do dia e em relação a todo este encontro. E dentro do nosso pequeno encontro, o Richard também vai ser desigual. Sim. Porque tem um texto escrito, que é a sua arte, e vai partilhar connosco como é que foi a sua expressão de identidade. Richard. Está aqui. Ok, obrigado. Não sei, isto está a funcionar. Sim, desculpem. Está ótimo. Boa tarde a todos. Quero exprimir os meus agradecimentos ao Dr. Jaime Gama e a todos os organizadores desta conferência.
O meu discurso é de 12 minutos e depois vamos conversar mais. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos mudou a vida de todos os americanos no dia 17 de maio de 1954. Nesse dia, os 9 juízes do tribunal decidiram que era inconstitucional os estados manterem escolas separadas para crianças brancas e crianças afro-americanas. Até então, havia 17 estados, como o Texas e a Geórgia, que os obrigavam a frequentar escolas separadas. Qual era o raciocínio destes racistas? Consideravam a mistura étnica como ultraje à moral pública, contra a natureza, contra o espírito americano. Se alguma vez quiserem assistir a uma demonstração de verdadeira coragem, vão ao YouTube e vejam os vídeos e as fotografias de Ruby Bridges, que foi o primeiro aluno afro-americano a entrar para a Escola Básica Friends em Nova Orleans. Foi ocupada por uma multidão de homens, mulheres e crianças brancos enfurecidos que lhe chamaram escarumba, nigger, e ameaçavam de morte. Ficarão muito surpreendidos se lhes disser que todos os pais dos outros alunos se recusarem a deixar que os filhos estudassem na mesma sala de aula que ela. Começo a minha introdução de hoje com esta referência a Ruby, porque ela está aqui conosco em Lisboa e vai ser ela a encerrar a conferência. Para mim, é uma grande honra falar no mesmo evento que ela e agradeço-lhe pelo extraordinário exemplo de coragem e dignidade que constitui. Thank you, Ruby. Infelizmente, em muitos países, aqueles de entre nós que acreditam numa sociedade igualitária ainda se batem na mesma guerra em que Ruby se bateu em 1960. A mais perigosa linha de frente nesta luta talvez seja no Paquistão e no Afeganistão. Os fundamentalistas islâmicos assassinam com regularidade jovens mulheres dos dois países pelo simples facto de frequentarem uma escola. Claro que nada do género acontece na Europa nos tempos atuais e, contudo, as estatísticas demonstram que ainda há muito por fazer em termos de igualdade para mulheres. Em Portugal, por exemplo, nas últimas eleições foram eleitas 76 deputadas, num total de 230 lugares, um terço. Quanto à diferença salarial entre homens e mulheres, ronda em Portugal os 15%. Nos cargos de topo, a proporção de mulheres é inferior a 4%. Sim, há 24 homens por cada mulher que, por exemplo, dirige uma empresa. Na Europa, a situação dos africanos e outras minorias é, em geral, pior do que a das mulheres brancas. E na América, o meu país de origem, as estatísticas sobre a desigualdade das minorias são chocantes. Nos Estados Unidos, 40% das crianças de cor crescem na pobreza, enquanto para as crianças brancas a percentagem é apenas de 10%. Os economistas neoliberais acreditam na ficção de que fazer com que os ricos fiquem ainda mais ricos terá um efeito de arrasto sobre estas crianças pobres e sobre todos nós. Que as vastas fortunas que os multimilionários gastam em escolas privadas, carros gigantes e férias de luxo acabará por chegar aos motoristas de táxi, porteiros e professores, e mesmo a escritores como eu. Mas todos os estudos económicos realizados no decurso dos últimos 40 anos mostram que esta estratégia económica acaba por reduzir drasticamente os rendimentos da classe média e esmagar os que vivem na pobreza. Claro que há pessoas pobres com força interior suficiente para ultrapassarem as desvantagens com que nasceram. Mas não os mais sensíveis ou tímidos. Essas são derrotados pelas injustiças da sociedade. Por que é que havemos de aceitar isto? Não queremos uma sociedade em que os mais sensíveis e frágeis de entre nós possam seguir as suas paixões e possam ter uma vida realizada? Querem ver o resultado da vitória das políticas neoliberais? Então, comprem um bilhete de avião para o Brasil. Lá, o 1% mais rico da população ganha mais do que os 50% da população mais pobre.
Resultado? A classe média vive em prédios de apartamentos protegidos por arame farpado e guardas armados. Raras vezes andam na rua e mesmo assim são nos bairros mais seguros. O meu grande medo é que todo mundo vai acabar por ficar como o Brasil. E deixa-me que vos diga isto. O dia em que eu tiver de viver protegido por arame farpado será o dia em que me vou embora deste país. Sem dúvida que poderíamos falar o dia inteiro sobre estatísticas que demonstram as grandes desigualdades no mundo. Mas em vez disso, gostaria de falar sobre um problema mais insidioso. Sempre que alguém como eu fala sobre a necessidade de igualdade de direitos e oportunidade, os comentadores reacionários que dominam os nossos meios de comunicação rejeitam essas ideias com um termo que se tornou popular em Portugal e na Europa nos últimos anos: o politicamente correto. Quando eu e os meus amigos dizemos que precisamos de dar às mulheres mais oportunidades para se destacarem no mundo de ciência e de política, dizem que isso é apenas um discurso politicamente correto. E o que querem dizer com isso é que se trata de propaganda sem sentido. Quando dizemos que os homossexuais deviam poder casar em todos os países do mundo, riem-se com ar irónico e dizem que se trata de um perigoso disparate que nos é impingido por um lobby gay, que é um ultraje à moral pública e contra a natureza. E onde é que já ouvimos isso? Para justificar a sua atitude de desprezo, os neoliberais também dizem muitas vezes que os progressistas querem uniformizar todos os seres humanos. Os que criticam a igualdade salarial para mulheres, por exemplo, proclamam com frequência que os feministas querem transformar as mulheres em homens. Esses comentadores fingem não saber a diferença entre igualdade e uniformização. É uma atitude hipócrita que só revela a desonestidade intelectual. E quero sublinhar que o que os progressistas pretendem é exatamente o contrário, o oposto de uniformização. Quando uma jovem turca quer ter o direito de não casar com um homem que a maltrate ou de não estar sujeita a apanhar com ácido na cara, lançado pelos seus próprios irmãos por se recusar a casar, ela não está a querer ser homem. Está a querer viver. Está a querer sobreviver. Quanto aos homossexuais, os que querem casar ou adotar filhos não querem ser transformados, como por magia, em heterossexuais. Eu casei em Portugal em 2010 com o Alexandre Quintanilha, o homem com que vivo desde 1978. Embora não tenha nada contra a heterossexualidade, na verdade, alguns dos meus melhores amigos são heterossexuais, garanto-vos que não pretendo ser um deles. Obrigado. Obrigado. Garanto-vos que não pretendo ser um deles, por uma razão muito simples. Eu quero ser eu próprio. De cada vez que os comentadores e políticos concluem que a construção de uma sociedade mais justa é apenas uma propaganda politicamente correta, não estão apenas a revelar desonestidade intelectual, mas também medo. Têm medo de competir com todos nós e de perder os seus tradicionais privilégios. Por isso, se agarram aos seus preconceitos com todas as forças e proclamam o mais alto possível que o mundo está a mudar depressa demais e que esperam que deixemos a sua vontade prevalecer. Por quê? Porque os homens heterossexuais, brancos, ricos, de ideias curtas e preconceitos longos, sempre viram a sua vontade sobrepor-se à dos outros. E o que significa isto exatamente? Por exemplo, se uma jovem crescer numa ditadura dominada pela religião, como El Salvador, pode acabar por ter de cumprir 30 anos de prisão se der à luz um nado morto. Se não me acreditam, procuram no Google Evelyn Beatriz Hernandez Cruz. Em 2015, quando tinha 18 anos, engravidou na sequência de ter sido violada. Em abril de 2016, abortou espontaneamente numa casa de banho, o que lhe valeu uma sentença de 30 anos de prisão. Por que sou eu feminista ferrenho? Por muitas razões, mas em parte porque vi como a misoginia consegue destruir famílias inteiras.
No caso da minha família, o meu pai obrigou a minha mãe a parar de trabalhar quando teve filhos. E depois fez tudo o que pôde para eliminar a autoconfiança. O resultado foi que, quando eu era ainda criança, a minha mãe caiu numa depressão profunda. Raras vezes se vestia e quase nunca saía de casa. Como a maioria de nós sabe, hoje em dia são muito populares os filmes de zombies, sobre pessoas que morrem, mas continuam a viver. Mas esses filmes são puras fantasias de adolescentes. Eu sei o que é um zombie a sério, porque a minha mãe passou uma grande parte da minha infância e adolescência morta por dentro. Nenhuma mulher devia ter a alma destruída pelo marido e pela sociedade em que vive. E nenhuma criança deveria crescer como eu cresci, com uma mãe assim. E contudo, há muita gente em Portugal que faz tudo para preservar as desigualdades da nossa sociedade. Precisarei de lhes recordar que, quando a questão do casamento homossexual foi votada no Parlamento em 2010, 97 deputados votaram contra a proposta. Nenhum desses 97 foi suficientemente honesto para dizer aquilo que realmente pensava. Que os homossexuais lhe faziam confusão. E que quando via dois homens a beijar-se, sentia repulsa. Ou talvez o medo que acompanha desejos escondidos. Em vez disso, inventaram argumentos hipócritas. Entre essas, destacou a Manuela Ferreira Leite, líder do PSD, que repetiu vezes sem conta que se opunha à nova proposta porque o casamento deveria ter como objetivo a reprodução. A sério? Então, por que não propôs uma lei que impedisse aos heterossexuais divorciados que não tivessem a intenção de ter mais filhos de casarem pela segunda vez? E por que não se opôs ao direito ao casamento das mulheres que não pudessem ter filhos por razões médicas? Podem ter a certeza que eu acho que os deputados portugueses têm todo o direito de ter medo dos homossexuais. De pensar que somos moralmente perigosos. Cá por mim, sinto-me muitíssimo contente por ser considerado perigoso por pessoas homofóbicas, racistas e misóginas. Também acredito que os nossos deputados têm todo o direito de pensar que não devia haver mulheres no cargo de reitores universitários ou chefes de empresas. O que não têm o direito de fazer, é pegar nos seus preconceitos e na sua ignorância e transformá-los em leis. E agora, para rematar a minha palestra, quero falar-vos de um crime imposto aos jovens de Portugal pelo governo anterior. As minhas conversas com centenas de alunos durante os anos da austeridade levaram-me a duas perturbantes conclusões. Os nossos governantes convenceram a maioria dos nossos jovens de que o único objetivo de uma educação é conseguir um emprego. Obrigado. Parcialmente, em consequência disso, dezenas de milhares de raparigas e rapazes sensíveis e promissores tinham perdido a esperança. Quero falar brevemente destes dois gigantescos problemas que persistem em Portugal, apesar do novo otimismo criado, em parte, pelo governo atual. É muito claro para mim que os líderes do governo anterior acharam que a educação não é uma preparação para fazer de nós todos cidadãos responsáveis e informados, e não é para realizar o nosso potencial, ou para nos ajudar a descobrir quem somos, ou para aprender a estudar este mundo maravilhoso em que vivemos. Segundo eles, o papel de um aluno é meramente aprender uma ou duas habilidades específicas para que possam conseguir um emprego numa linha de produção, ou loja, ou hotel, ou escritório. A mensagem subjacente é que os nossos estudantes têm que abandonar os seus sonhos, não devem viver acima das suas possibilidades, como nos recordavam repetidamente os comentadores televisivos. Vocês já repararam que o desejo de sermos a pessoa que queremos realmente ser é considerado acima das nossas possibilidades pela grande maioria de neoliberais e conservadores? Segundo eles, os nossos estudantes não têm direitos iguais aos dos alunos da França, Itália ou Inglaterra.
Lá no estrangeiro, os jovens têm o direito de sonhar em ser artistas celebrados ou cientistas que mudam o mundo, mas os nossos alunos não. Claro que isto é muito insultuoso por muitas razões, mas em parte devido à insinuação de que os rapazes e raparigas deste país são tão preguiçosos ou intelectualmente limitados que devem considerar-se sortudos por conseguir um emprego qualquer. Que grande complexo de inferioridade que temos neste nosso país. Durante a governação do PSD e CDS, cheguei à conclusão de que o que eles queriam realmente era uma sociedade desigual. Queriam apenas uma pequena minoria de gente bem educada e com rendimentos altos. E o resto de nós, o que íamos fazer? Íamos servir as suas refeições, limpar as suas casas e ensinar aos seus filhos matemática e história nos colégios privados. Autores como eu, íamos ganhar os nossos tostões escrevendo romances superficiais que eles pudessem ler na praia das suas casas de férias no Algarve. Se queremos evitar este futuro, se queremos evitar a depressão coletiva e o arame farpado à volta das nossas casas, então deixe-me pedir a cada um de vós que está aqui nesta sala que faça uma coisa muito simples. Digam aos jovens vossos conhecidos que são geneticamente, espiritualmente e psicologicamente iguais aos estudantes de outros países. Digam-lhes que devem estudar toda e qualquer coisa que lhes desperte interesse. Literatura africana ou história asiática, antropologia ou genética. Digam-lhes que o facto de serem mulheres, homossexuais ou imigrantes não deve pôr limites à sua curiosidade e imaginação. Garantam-lhes que têm o direito absoluto de seguir os seus sonhos e de lutar por eles. E depois, façam tudo o que puderem para os ajudar, para cultivar, proteger e facilitar esses belos sonhos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Richard. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ora aqui está uma afirmação de identidade. Sim. Isto chamar-se-á uma afirmação de identidade. Leonor, eu devolvia-lhe já a palavra, não para reagir, a não ser que queira, mas para pegar aqui numa palavra muito repetida pelo Richard e que eu acredito que possa ser, de facto, um dos motores das desigualdades vigentes e da dificuldade na afirmação de identidade, que é o medo. E eu gostava que começasse por aí. Depois de ouvirmos esta declaração de Richard, acha que o medo é ainda um fator francamente diferenciador em Portugal e francamente influenciador da forma como vivemos a nossa sociedade? Deixe-me só dizer duas coisas no princípio. As pessoas que me conhecem sabem que muitas das coisas que o Richard disse certamente terão o meu acordo e outras não têm, certamente, por razões que são conhecidas, mas hoje é um dia em que a gente deve limitar-se a falar de coisas políticas, por razões, enfim, que estão no espírito de todos nós. E portanto, eu não vou tanto referir-me a isso, mas, enfim, é evidente que há coisas com que eu não estou de acordo, e, em particular, não estou de acordo sobre, embora neste ponto em especial não tenha uma posição igual à da minha amiga Manuela Ferreira Leite, devo dizer que não partilho de todo a leitura sobre a pessoa dela que foi aqui feito. E naquele ponto em concreto, de facto, não estou de acordo. Bom, mas postas estes pontos, e é natural que não estejamos todos de acordo, sobretudo a questão do medo. Leonor, antes de começar, deixe-me só pedir-lhe que use também o microfone de mão, porque estamos aqui com uma... Estou aqui com um problema qualquer. Ligeira... Pronto, já percebi, sim. Obrigada. Vou tentar fazer melhor. Em relação ao medo, é evidente que a percepção de que não nos é permitido fazer coisas que gostaríamos de fazer, nos pode limitar extraordinariamente e gerar medo. Portanto, os medos de que o Richard falou
que podem sentir os homossexuais, que terão sentido muitas vezes as mulheres. As mulheres tiveram e ainda têm inúmeras razões para ter medo. Ele situa-se justamente ao nível dos obstáculos mais insidiosos e mais difíceis de combater, muitas vezes para o exercício de direitos. Muitas das coisas que foram ditas sobre aquilo que não pode acontecer em determinadas zonas do mundo, mais do que noutras, os ritmos são diferentes e as transformações ocorrem de maneira diferente e às vezes não ocorrem no sentido em que nós gostaríamos que ocorressem. Eu disse, por exemplo, quando me formei em Direito, não podia ser, eu disse juíza, não podia ser magistrada. Na mesma altura, uma senhora chamada Shirin Ebadi, que é um prémio Nobel, é uma mulher iraniana que recebeu o Prémio Nobel da Paz, era no Irão juíza. Eu não podia ser em Portugal, ela era no Irão. Em 1979, as mulheres deixaram de poder ser juízas no Irão. Em Portugal, em 1974, naturalmente, passou a ser-nos permitido que isso acontecesse. Para dizer que as coisas mudam de uma maneira que não é necessariamente linear, e que uma questão seríssima no nosso mundo atual e que tem a ver com a globalização é, em relação a muitas coisas, o facto de, em sociedades diferentes, as mesmas coisas serem vistas de maneiras diferentes. E também o facto de, em muitas das nossas sociedades, durante muito tempo, termos querido respeitar tanto as formas diferentes de outros olharem para as mesmas questões, nomeadamente para o Estatuto das Mulheres e para a relação entre as mulheres e os homens, e termos deixado que, em alguns casos, se instalassem práticas diferentes que são contrárias a uma coisa que para nós é muito importante, que é direitos humanos. Os direitos humanos, na minha concepção, são de caráter universal. Mesmo esta afirmação é discutida em muitos sítios do mundo e é sempre discutida quando há, a nível mundial, discussões sobre o que é ou não é direitos humanos e em que termos é que devem ser comparados. E muitas vezes é discutida justamente porque há sociedades onde as coisas se entendem de outra maneira. Eu tenho, de certa maneira, uma concepção clássica e ocidental de direitos humanos em que entra, por exemplo, o direito à igualdade. E o direito à igualdade nos termos em que nós o entendemos, que não é necessariamente a mesma forma como outros poderão olhar para ele. E trazer estas questões para o âmbito dos direitos humanos, certamente em relação a muitos outros grupos, em relação aos homossexuais e em relação às mulheres e em relação aos que não são da mesma raça e em relação aos que não têm a mesma religião e em relação aos que têm diferença, trazer isto para a área dos direitos humanos é considerar que não é tolerável a diferença e que o medo tem de ser combatido. Recentemente foi muito levantado num país, às vezes estamos aqui a dizer coisas de outros países, muitas vezes, por exemplo, na Índia, houve um movimento já com alguns anos, que tem recrudescido de vez em quando, contra a violação das mulheres. Uma coisa que parece-nos óbvia nos nossos países, é evidente. As mulheres não estão à disposição dos homens para serem violadas. No nosso direito, durante algum tempo, estiveram dentro do casamento, mas isso acabou. Portanto, ter relações com uma mulher contra a vontade ou sem a vontade dela é um crime no nosso sistema, mas em muitas sociedades é praticado ou tolerado e em ambientes de guerra ou de conflito é usada como uma arma contra mais uma vez, grupos, medo, contra as mulheres. Medo. Eu estou, digamos, a andar em torno do medo. E muitas vezes as pessoas não fazem coisas que nós pensamos que são completamente legítimas, ou manifestações de afeto, ou movimentação nas ruas, ou ir a lugares, porque têm medo. E, portanto, o medo é insidioso, está escondido, mas é um fator imensamente poderoso de limitação da maneira como funcionamos. E a muitas coisas o risco que se corre é muito grande. E podíamos falar de inúmeros outras áreas, por exemplo, intervenção política, o que é que acontece nos regimes onde não há liberdade de falar, ou onde, a partir de certa altura, dizer coisas que até esse momento eram permitidas passa a ser complicado. Existem hoje experiências no mundo muito conhecidas, nossas, de países onde direitos que eram reconhecidos estão a ser questionados, estão a ser postos em causa
E estão a sê-lo através, primeiro de tudo, do medo. As pessoas terem medo de dizerem certas coisas, terem medo de serem presas, terem medo de ser usada violência contra elas, terem medo de perder o emprego. E, portanto, há todo o lugar para que o medo tenha espaço numa discussão. E ouvíamos hoje de manhã o quanto tudo é precário hoje em dia, mesmo os empregos que achávamos estabelecidos, tudo o que achamos estabelecido é cada vez mais precário na globalização. Eventualmente, isto também permite que o medo se instale e que a desigualdade prevaleça. A desigualdade no acesso aos direitos. Ou no respeito aos direitos humanos. Como foi dito, a globalização e as alterações tecnológicas estão a introduzir modificações na nossa forma de viver que, para muita gente, significa, evidentemente, medo de perder o emprego e medo de não poder continuar a viver da mesma maneira. Do meu ponto de vista, o que isto devia enfatizar é a necessidade de políticas na área da educação, e na área do acesso das pessoas a uma série de coisas que hoje ainda é limitada em muitos sítios do mundo. Portanto, agora também tem influência, evidentemente, a percepção do medo. Era bom, era que quem tem responsabilidades pudesse antecipar esses fatores negativos e, numa sociedade onde a igualdade é prezada, hoje de manhã foi aqui bem explicado que o apego à própria ideia de igualdade é questionado. Portanto, não existe necessariamente. A palavra sai-nos da boca muitas vezes com muita facilidade, mas se calhar nem todos temos sempre a percepção de que estamos a falar de uma coisa que não existe nem sequer nos termos em que a gente considera absolutamente indispensável que exista. Não, e sobretudo no conceito dela, não é? Porque todos nascemos com conceitos de igualdade e todos vivemos e nos encontramos aqui. Se formos perguntar a cada um de nós, independentemente da justificação ou da explicação de dicionário de ausência de diferença, todos nós acharemos qualquer coisa de diferente em relação ao que é a igualdade. E isso já nos faz uma base muito pouco segura à partida quando estamos a defender direitos. Eu queria ainda aproveitar a presença da Leonor na sua experiência à frente da Fundação Champalimau para lhe perguntar se isto é uma preocupação. E eu sei porque, por curiosidade, falávamos ainda há pouco no backstage sobre a quantidade de origens diferentes e de idades diferentes e de pessoas diferentes que trabalham, que têm acesso a trabalhar na Fundação, é já em si um privilégio. Pergunto-lhe, vocês têm, enquanto Fundação, há essa preocupação de haver uma igualdade de acesso e uma prioridade a quem esteja mais desprovido de vias de chegar a esta investigação, a esta capacidade de educação? Aquilo que nós na Fundação Champalimau, orgulhamos-nos de ter gente de origens muito diferentes. E até temos à porta da Fundação as bandeiras nacionais de toda a gente que trabalha connosco, porque gostamos de celebrar a diferença e o facto de vir gente de muitas áreas. Nós, e de muitas áreas geográficas e de muitos países diferentes, para nós o critério, do ponto de vista das pessoas de quem andamos à procura, é ligado à excelência da investigação que podem fazer e às características individuais de curiosidade e de vontade de trabalhar com os outros. Portanto, para nós... E de investir no desconhecido. A curiosidade de querer saber coisas que ainda não se sabem, porque é isso que os organismos de caráter científico devem fazer, e para nós é especialmente importante cada vez que vem alguém de um outro sítio completamente diferente, com uma origem diferente. Também porque o problema não é só de origem geográfica ou outros, porque o trabalho feito em conjunto, em particular quando andamos à procura de respostas para as coisas que ainda não sabemos, o trabalho feito em conjunto por pessoas que têm formações completamente diferentes e que provêm de culturas diferentes, é normalmente muito mais eficaz e muito mais profícuo. E às vezes é muito complicado, mais do que o que eu própria pensava há alguns anos atrás, às vezes é muito difícil pôr a trabalhar em conjunto pessoas que têm formações completamente diferentes, que estão habituadas a falar linguagens diferentes, e
não estou a falar em idiomas, e que estão habituadas a lidar com problemas teoricamente diferentes, mesmo quando, no caso da Fundação Champalimau, todos eles têm a ver com o corpo humano, como é que funcionamos, como é que mantemos a saúde e como é que evitamos a doença. Mesmo pessoas que trabalham nesta área muito extensa das ciências da saúde e da vida, têm treinos completamente diferentes do ponto de vista profissional, se habituaram muitas vezes a ir atrás de problemas completamente diferentes, têm alguma dificuldade em conseguir articular as coisas em conjunto. Se a essas diferenças de formação juntarmos diferenças de cultura e de origem, eu acho que só enriquecemos aquilo que podemos vir a obter. E, portanto, de facto, cultivamos essas... E a nível do acesso à terapia e à terapêutica? Há uma promoção da igualdade em quem pode ter acesso ao tratamento? Nós somos uma fundação de caráter científico e investimos aquilo que nós temos na Fundação na investigação. Prestamos também cuidados de saúde, porque fazemos uma coisa que se chama investigação clínica e translacional, portanto, temos cientistas e médicos em espaços que partilham com o objetivo de encontrar coisas novas em relação ao tratamento e, portanto, àquilo que prestamos como cuidados clínicos para fazer a nossa investigação. Precisamos que as pessoas tragam os seus seguros de saúde, sejam ele de que tipo for, portanto... já há essa base... É necessária, indispensável. Os nossos rendimentos são investidos em investigação científica, mas nós somos um país onde todas as pessoas, muitas vezes queixamos de muitas coisas, mas temos um enorme privilégio face a inúmeros países do mundo, onde toda a gente tem acesso a cuidados de saúde e a algum tipo de seguro. Isso é, aliás, uma realidade que o Richard conhece bem, o healthcare não existente nos Estados Unidos é francamente diferente em termos de igualdade, não é? E eu não quero insistir no medo, porque acho que só com o conhecimento o combatemos, mas francamente também é um tempo novo nos Estados Unidos, não é, Richard? Sim. E o medo é uma coisa que se sente entre os americanos pelo desconhecimento do futuro imediato. Isto para ti é um reconhecimento ou não? Ou é uma heresia o que eu estou a dizer? Sim, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, estivemos na Flórida, num condado lá, não são distritos, são condados, em que 59% das pessoas votaram em Donald Trump. E isso criou em mim uma certa... Normalmente eu gosto de falar com pessoas, gosto de brincar com as pessoas, e lá eu fiquei muito constrangido, sobretudo com brancos, que é uma nova experiência comigo, é que eu cresci numa comunidade quase sem negros. No nosso liceu havia só 2 alunos negros. Mas hoje em dia nos Estados Unidos eu sinto-me muito mais à vontade e confortável com afro-americanos. E eu posso brincar com eles sobre a situação política, porque 88% dos afro-americanos dos Estados Unidos votaram em Hillary Clinton. E eu gosto de evitar querelas e discussões em público. Então, quando eu falo de política ou de religião, ou de ser gay, ou em Portugal, com americanos, eu prefiro hoje em dia falar com os afro-americanos, que é um novo fenómeno sociológico. Isso é já em si assustador. Porque uma pessoa como tu, provocadora e que gosta de usar a palavra... Eu gosto de provocar nesta circunstância, circunstância, de falar mas... com uma maioria branca é inibidor, quanto mais não seja. É porque os Estados Unidos são um país muito polarizado neste momento. Eu tenho amigos que já não conseguem falar, por exemplo, com os seus sogros, porque os sogros votaram em Trump. Então, como é que a gente vai conversar com pessoas que não acreditam nos mesmos valores, que não defendem os direitos civis dos negros, por exemplo, na questão da Charlottesville? Não é assim que se constrói a democracia, a falar com o desacordo vigente em cima da mesa? Sim, temos que ter um diálogo, mas quando uma pessoa não acredita nos mesmos valores, é muito complexo. E o Trump, só para escolher o Trump... é uma pessoa que não sabe raciocinar, é um homem que diz no momento espontaneamente o que ele pensa. E
é tão ignorante da história americana e do próprio país que eu não sei bem como é que se pode estabelecer um diálogo com ele. Eu não era capaz. E isto para ti é uma afronta à identidade do povo americano? Eu não sei bem o que é a identidade do povo americano, porque temos tantas Américas. Uma negra que cresce na Nova Orleans de 1950 e 60 vem de uma cultura muito diferente de um judeu que cresce na cidade de Nova York. As pessoas que vivem numa pobreza e uma miséria vivem uma cultura completamente diferente dos multimilionários do Silicon Valley. Mas a diferença, desculpa interromper-te, mas a diferença nós conhecemos-la, nós sabemos que existe, mesmo em Portugal, que não é tão radicalizada hoje em dia e também a quantidade não é tão grande. Sim. Existe uma profunda diferença entre gerações, entre classes sociais, entre acessos, mesmo com as facilidades de acesso à saúde e à educação que nós temos em termos públicos. Mas isso não nos deve inibir de conversar sobre isso, de ter encontros sobre a igualdade. Não podemos deixar de o fazer. Absolutamente, é muito importante ter um diálogo e conversar sobre as questões mais básicas, sobre saúde, o Programa Nacional de Saúde, educação, sobre conflitos no mundo com a Coreia do Norte. É super importante, mas não sei, quem está nos Estados Unidos nos últimos anos sabe que é cada vez... Não é mais fácil agora do que há 10 ou 21 anos atrás, é mais difícil. Quando eu estou a falar com uma pessoa que é fundamentalista cristão e que não acha que as mulheres deviam ter o direito ao aborto, ou nem sequer ao divórcio, quando estou a falar com alguém que diz que os homossexuais não deviam ter o direito de casar ou adotar filhos ou ser professores nas escolas, onde é que eu vou começar a dialogar com essa pessoa? Mas a tua opção é parar? É calar-te? Nunca foi, por isso é que eu pergunto. Eu não sou político, então a minha maneira de contribuir para uma sociedade melhor e para dialogar com essa pessoa é através dos meus romances. Onde abordaste, aliás, muito toda a história judaica, não é? Judia, neste caso. E os teus romances, mesmo em ficção, passam muito pela luta dos judeus. Porque o que eu descobri... Mas isso é mais confortável, Richard? Mas eu gosto de ter uma vida confortável. Eu fujo às pessoas violentas. Quando eu vejo pessoas bêbadas que estão a gritar na rua em Londres, Nova York, Lisboa, eu fujo. É a minha personalidade. Eu respeito as pessoas que tenham essa capacidade de lutar e combater. Espetacular. Eu não tenho essa coragem. A minha maneira de contribuir confortavelmente em casa e através de livros revolucionários. Leonor, no seu caso não foi tão confortável, ou foi? Começar uma vida política enquanto mulher e assumir... Estou a perguntar. E assumir um papel, porque o Richard está a dizer, ok, se calhar... Mas deixa-me só dizer uma coisa. Quando uma pessoa cresce judeu e homossexual, eu já fiz muitas lutas, eu já perdi empregos, como Leonor, eu tenho 61 anos agora, tenho o direito a ter uma vida sossegada. Eu já perdi empregos, já perdi amigos, já perdi tudo na minha vida. Editores que recusam publicar os meus livros por haver personagens homossexuais e na Turquia isso não é possível. Quer dizer, eu já fiz muitas lutas na minha vida. Agora eu quero uma vida mais sossegada. Com certeza Leonor já fez muitas batalhas para conseguir onde é que ela está. Mas não opta pelo conforto, ou opta? Deixa-me só voltar a um ponto de uma coisa... Temos que acelerar. Que foi como é que a gente conversa com os que são completamente diferentes de nós. No fundo, como é que nós conversamos com quem tem sentimentos em coisas básicas que são muito diferentes de nós. E eu acho... Eu vejo de longe aquilo que se passa nos Estados Unidos e também tenho a maior das dificuldades em perceber uma série de coisas. Agora, o facto que eu acho que nós precisamos de reter é porque é que tanta gente escolheu aquilo. E, portanto, como é que nós tiramos às pessoas...
porque eu acho que o medo teve muito a ver com isto. Como é que nós tiramos às pessoas o medo do que vem aí para que as pessoas escolham coisas que a gente compreenda melhor? É claro que quem está na política, como eu estive durante muito tempo e ainda se me estou, quem está na política tenta convencer os outros e passa muito tempo a tentar convencer os outros para aquilo que nós achamos que é importante. Mas há outros com quem eu consigo partilhar inúmeras coisas e depois, numa questão ou noutra, não estamos de acordo, e há outros que eu sinto muitíssimo longe de mim e com quem tenho a dificuldade que foi referida de tentar discutir as coisas. Agora, aquilo que eu acho que é mais relevante e mais importante, não estou a dizer nada de novo, andamos todos a dizer isto, aquilo que é mais importante e mais relevante é ajudarmos ou, de certa maneira, conseguirmos que as pessoas olhem para o futuro de uma maneira diferente da forma como olham estas pessoas que, por medo, escolhem soluções que a gente nem sequer consegue perceber muito bem como é que é. Mas agora, voltando à outra, como é que foi ou não foi? Eu nasci... Como já disse, era jovem quando aconteceram certas modificações em Portugal e tive o privilégio de nascer numa família onde não passava pela cabeça de nenhuma mulher não estudar, por exemplo, ou não ter uma profissão, não passava pela cabeça. Eu costumo dizer que me orgulho imenso do facto de que uma das minhas bisavós era médica e formou-se em 1891, enfim, era bastante mais extraordinário do que quer que seja que eu me lembro de tentar fazer hoje. Cresci, ou de certa maneira, aquilo que aconteceu depois do 25 de Abril em Portugal era propício a que as jovens mulheres também sentissem que tinham alguma coisa a ver com aquilo que se passava. Mas, na verdade, levou e está a levar muito tempo a que as pessoas aceitem isto. Eu costumo dizer que em Portugal somos um país onde toda a gente entende que as mulheres possam fazer tudo, mas ninguém acha muito importante que efetivamente façam. As mulheres podem desempenhar. Nós não ficamos incomodados se uma mulher é líder do partido ou tem uma posição de poder, não ficamos. Mas também não nos batemos o suficiente para que isso aconteça com bastante mais frequência do que aquilo que existe. Portanto, estamos aqui entre dois de certa maneira, quando desempenhei funções políticas. Alguns dizem que, em algumas coisas, eu posso ter sido tratada de uma maneira diferente porque era mulher, alguns dizem isso. Eu como me sinto de dentro, tenho alguma dificuldade em exprimir muitas coisas. Agora sei que foi difícil, nessa altura, por exemplo, quando fui secretária de Estado, fazer com que as pessoas achassem que eu era uma secretária de Estado e não uma secretário de Estado. Quando fui ministra foi um bocadinho mais complicado ainda. As pessoas achavam que as pessoas, fosse lá qual fosse o sexo delas, eram ministros. E eu fui a primeira mulher que foi designada no feminino e, portanto, ainda havia alguma resistência, digamos, alguma noção de que havia coisas que não eram para ser feitas por mulheres e ainda há entre nós. Não vale a pena pensarmos que chegarmos a alguma coisa de extraordinário. Em todo caso, fizemos um caminho muito certeiro na respectiva direção desde que certas alterações aconteceram. E eu tendo a ver o copo menos cheio, meio vazio, meio cheio, mesmo cheio, em vez de meio vazio, e tento puxar para cima, em vez de fazer queixas sobre aquilo que a gente não consegue. Mas há um outro ponto, Margarida, se posso, já que estou com o microfone. Isto não é só uma história de leis, também é importante a história de leis, nem uma história daquilo que é o discurso público mais ou menos generalizado. Isto é, numa enorme medida, a forma como nós nos olhamos para nós próprios e olhamos para todos os que estão à nossa volta. O que é que eu quero dizer com isto? Que eu certamente sempre tive, como tenho, a consciência aguda de que sou mulher, entre muitas outras coisas, sou mulher, em qualquer meio em que funcione. E eu também recebi uma série de ideias sobre o que era isso em Portugal. Por exemplo, não tem nada a ver com a história da discriminação racial nos Estados Unidos, nos Estados do Sul, durante não sei quanto tempo, mas eu também andei num liceu onde só havia meninas, quando estudei no liceu. É claro que havia outros sítios em Portugal onde os liceus eram masculinos, mas eu acho um enorme erro que me aconteceu, de que eu fui vítima,
até aos meus 17 anos, nunca ter tido colegas do sexo masculino, só os ter encontrado pela primeira vez na faculdade, aonde ainda nesse tempo também eram bastante mais do que eram os estudantes do sexo feminino. E é evidente que todos nós, por um lado, nascemos e somos educados e vamos socializando com uma certa ideia de qual é o nosso papel, que em parte é uma ideia consciente, em parte não é. Em parte é alguma coisa que recebemos dos comportamentos dos outros, da forma como eles olham para nós e da forma como nós também fomos ensinados a olhar. E nesta história das mulheres, isto tem um enorme peso. Portanto, a história não é só se a sociedade nos impede, de uma maneira mais ou menos dura, de ser ou de chegar onde quer que seja. Também há um lado que é o que é que nós queremos e ambicionamos para nós. Eu, para que não haja dúvidas, aquilo que eu ambiciono mesmo é a partilha do poder. Não são coisas mais fáceis ou mais elementares, como no tempo das sufragistas, a educação e o direito de voto. Não, aquilo que faz sentido é a partilha do poder a sério, nas empresas, na sociedade política. É isso que evidentemente está em causa. Mas também sei que dentro de nós existem muitas coisas que nos limitam que são inibidoras a à partida. encontrar isso. Mesmo que Ou na sejam gênese. mais ou menos partilhadas cá fora. E muitas vezes nós também temos, ou vemos alguma novidade, cada vez que vemos uma mulher que chega... Eu costumo dizer que se entro num avião e vejo uma mulher comandante do avião, primeiro fico admirada e depois fico feliz. Sim. Mas ainda há ali qualquer coisa que não é Há aquilo a sempre que a um gente está sorriso de habituado. ai que bom, ai que novidade. Portanto, Mas isso é uma constatação da ainda não igualdade e eventualmente da nunca igualdade. Porque é uma igualdade constatação da força que têm as ideias com que somos educados, aquilo que é praticado generalizadamente na sociedade onde nós vivemos. Às vezes a educação que recebemos em casa, e o Richard fez referência a muita coisa neste domínio, há uma coisa, já agora se me permitem, que é essencial para aquilo que vai acontecer nas sociedades, em Portugal hoje não nos podemos queixar, que é o nível de educação que as mulheres vão atingindo, porque o nível de educação das mães é crucial para aquilo que acontece com os filhos. Nós, neste ponto, somos um país que começa a ter um perfil, ou que tem tido um perfil nos últimos anos muito especial, porque as mulheres hoje têm mais educação formal do que têm os homens, e, portanto, há aqui uma alteração. Mas esse aspecto é muito importante. É importante aquilo que a gente ouve em casa, aquilo que recolhe em casa, aquilo que aprende nos nossos meios e aprende nos meios com que nos vamos confrontando. Eu ouço muitas vezes dizer, eu gostava de ter mulheres em certas posições, mas elas não querem. Bom, entre o elas não querem efetivamente corresponder à verdade. E ser de facto verdade que muitas vezes nós mulheres vemos obstáculos nas coisas que se calhar não existem. A primeira vez que me convidaram para ser membro do governo, eu achava impensável que uma mãe de filhos pequenos tivesse disponibilidade para desempenhar aquele tipo de funções. Depois lá foi acontecendo. Os meus filhos, que eu espero que não estejam a ouvir ainda hoje, não me perdoam assim de uma maneira muito completa aquilo que aconteceu, mas, na verdade, nós também olhamos para muitas coisas e para como é que vamos ser julgadas e como é que e nem sempre estamos e não vemos para a luz dar da o passo história, que é como é preciso. óbvio, não temos que ser todos promotores da grande mudança na história. Bebemos a mesma cultura que está espalhada na sociedade. Temos as mesmas mentalidades e, portanto, ultrapassar e ser muito mais ambicioso ou muito mais ambiciosa é aquilo que eu hoje tento dizer às mulheres mais jovens. Não pensem que as coisas estão adquiridas, entram nas faculdades e veem que estão em maioria, exceto nos setores tecnológicos e ainda por técnicas de comunicação, sim, onde ainda há, de facto, coisas que depois, na sociedade atual, têm uma enorme importância. Depois vão adiando a maternidade, no acesso ao emprego percebem que pode haver reticências do outro lado, não pelo facto de terem filhos, mas pelo facto de eventualmente os virem a ter. E depois, quando os filhos efetivamente nascem, ainda há muita coisa que, pronto, copo meio cheio, em todo caso, em relação àquilo que vem a acontecer.
Vamos Mas fazer é preciso aqui um conquistar compasso, as mulheres nós. jovens para esta história que ainda não está resolvida. Vamos fazer um compasso neste copo meio cheio e na conquista de toda a gente para o passo seguinte que falta sempre, para dar este passo em relação a vocês. Espero que não haja medos instalados, porque temos estado aqui a combatê-lo e é com o conhecimento que o combatemos, por isso é dando-vos a palavra que queremos prosseguir para este bocadinho, e temos já aqui uma candidata a falar. Nós não vemos muito bem aqui do palco, mas já vi ali um braço branco. Branco na camisola, não necessariamente na pele, e um braço azul. E temos aqui 12 minutos para conversarmos um bocadinho. Estou, boa tarde. Boa tarde. O meu nome é António Nabo. A Margarida vai-me desculpar, mas eu vou ter que insistir no medo. Insista. Ok. A questão era Mas muito rapidamente. para os dois. Deixa-me só, António, É muito rápido. antes de mais, e serve para todos, vamos ser o mais sucintos possíveis nas perguntas para ainda podermos ouvir as respostas, ok? A pergunta é, um segundo. O medo é genético? O medo o quê? É genético? O medo é genético. Isto é, passa de pais para filhos. Principalmente para o Richard, que tem muito contacto com os jovens. Acha isso ou não? E para a doutora Leonor também. Mas de pais para filhos pode ser cultural. Eu Mas não mais quero interferir na sua genético, pergunta. mais É O genético, medo é Richard? genético. Bom, os cientistas, biólogos, dizem que temos uma condição que em inglês chama-se flight. Como é que é? Fight or flight. Então a condição do medo, segundo eles, é genética, mas eu acho que uma sociedade pode fomentar isso, inculcar isso nas pessoas. Hoje em dia, nos Estados Unidos, o governo está regularmente, metodicamente, a inculcar o medo nas pessoas, porque é uma maneira de controlar o povo. O Patriots Act, para quem conhece essa nova legislação, devido ao grande medo ao terrorismo, dá à polícia nos Estados Unidos poderes extraordinários para, por exemplo, entrar em sua casa e averiguar tudo sem obter primeiro uma ordem de um juiz. Então, eles utilizam o medo para, pouco a pouco, tentar minar os nossos direitos civis. Leonor, tem um... Eu não sou cientista, sou incapaz de responder à questão de se há ou não há alguma transmissão possível. Agora, não tenho dúvida nenhuma que pode ser inculcado pelo ambiente em que nós vivemos. Isso claro. não tenho a mais pequena dúvida. Sob esse ponto, sem dúvidas. Vou receber aqui mais uma pergunta desta senhora aqui na frente. Pode, não tem ainda microfone, já percebi. Eu repito se for preciso. As empresas cotadas em bolsa a partir de 2020 Está-me a perguntar da utilização das cotas. Presumo eu que é isso que está a perguntar. Bom, a partilha de poder eu quero, sem nenhuma espécie de dúvida. O problema é quais são os meios que devem ser utilizados para esse efeito. E eu estou de acordo, sim, estou de acordo, tenho dúvidas em relação ao processo como ocorreu mas nenhuma dúvida em relação a que a utilização de cotas também nesse domínio é perfeitamente legítima e razoável quando as coisas não podem andar de outra maneira. Eu lembro-me de muitas vezes, no tempo em que desempenhei funções no governo, pensar que eu não gostava que pensassem que eu era a ministra da cota e tinha alguma dificuldade em porventura perceber isso, mas fui sucessivamente formando as minhas convicções no sentido de que faz sentido sim que se utilizem esses instrumentos, que aliás são legitimados quer pela Constituição, quer por todo o direito internacional de direitos humanos que tem a ver com estas questões. É possível, quando as coisas não ocorrem de outra maneira, criar mecanismos de discriminação positiva que forcem a que o caminho efetivamente se faça. E há experiências nos países nórdicos, não é propriamente nenhuma originalidade que a gente tenha inventado. Temos ali duas perguntas, uma de cada lado. Sim. O meu nome é João Pedro e é uma pergunta para o Sr. Professor Richard Zimmer. Rigorosamente duas. Rapidamente. Primeira, elogio, aplaudo, sem hesitar, o que o Sr. Professor disse acerca da diferença entre igualdade e uniformização. Frequentemente as coisas se confundem, se me permite. A propósito dessa sua afirmação,
que aplaudo vivamente, faço-lhe uma pergunta. Considera que a atribuição nessa regra básica do regime político em que vivemos, da atribuição do direito de voto, pelo simples facto de completar 18 anos, ilustra a igualdade, ou seja, tratar de forma igual o que é igual, desigual o que é desigual, ou ilustra a uniformização? Segunda pergunta para o Sr. Professor Richard Zimmler, aproveitando o convite da Sra. Margarida Pinto Correia para o diálogo, a segunda pergunta é a seguinte: da igualação em termos morais e sociais de vários padrões de vida que o Sr. Professor defendeu, somos tentados a julgar que essa igualação traz bons resultados, traz mais alegria de viver, mais ânimo de viver, felicidade às pessoas. Mas aquilo que talvez constate no mundo ocidental é o oposto, com cada vez mais jovens pessoas a viver com ansiolíticos durante o dia, com calmantes durante a noite e com excitantes durante o tempo de trabalho. A pergunta é a seguinte: essa igualação, talvez excessiva, Sr. Professor, entre padrões de vida moral, social, não será um presente envenenado? Não trará homens que viverão à maneira das crianças ricas que na noite de Natal têm 1001 presentes? Tem que fechar a sua pergunta, estamos nos Sim, últimos vou já 5 fechar. minutos. Sabe, o risco da igualação é que as pessoas às tantas vivem na ansiedade e de tão ansiosas que são infelizes. Então vamos Pelo passar a contrário, palavra a ao criança Richard. que só tem um presente na noite de Natal gozará muito mais a noite do que quem tem 1001. Obrigado antecipadamente. Obrigada. Ok. Vamos Eu ter aqui um diria comentário. muito basicamente, eu penso que, a meu ver, estamos a referir a duas coisas diferentes. Um é, como é que se chama em português? Consumismo, quer dizer, aquela frenesia de adquirir um novo iPad, ir para telemóvel, tudo estar no Facebook 24 horas, 7 por dia. Quer dizer, isso é uma coisa, consumismo para substituir a felicidade, que é outra coisa. Eu acho que o meu objetivo com igualdade, objetivo para mim é um caminho para conseguir a realização de cada pessoa. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa sabe como é que ele ou ela vai conseguir a realização. Não é uniformização, é exatamente o oposto. Então, igualdade para conseguir realização pessoal. A primeira pergunta, não sei se eu percebi muito bem aos Em relação 18 ao voto, anos. sim, aos 18 anos todos podemos votar. Sim. E penso que a pergunta era se isso é uniformização ou se são direitos iguais para todos. Eu acho que o direito a votar é absolutamente essencial. Milhões de pessoas do nosso mundo lutaram durante séculos para conseguir o direito a voto. Dos Estados Unidos, na França. Na França, eles só deram o voto às mulheres depois da Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas a lutarem durante séculos e agora temos este direito ao voto. É magnífico. Agora, a questão é como é que a gente, hoje em dia, nos países como os Estados Unidos, 50% das pessoas nem votam. São de tal maneira distanciados do processo político. Todo um outro painel sobre o que é que estamos a fazer aos nossos direitos. Mas eu acho, E a só nossa para resumir, igualdade. eu acho que é super importante todos nós não só votarem, mas exprimir a nossa opinião. Temos aqui mais uma pergunta e vai ser a última. É aquelas... Pode-se levantar. Eu acho que isto está ligado. Eu queria agradecer, Richard, porque é muito pouco comum, e eu vou ser breve, é muito pouco comum no discurso público ouvirmos, eu como portuguesa, como jovem, ouvir o que disse sobre os jovens e de facto o que nos foi feito e continua a ser feito. Por isso, muito obrigada, porque Obrigado, eu senti, foi muito emotivo. Obrigada. O que eu queria perguntar é se consideram que a forma como em Portugal e na União Europeia, mas em Portugal em específico, se utiliza o conceito de identidade e de uma entidade que é construída, eu não sei se é necessariamente aquilo que sentimos, mas uma entidade fortemente uniformizante, somos católicos, somos brancos, somos o que quer que seja, é utilizado para promover a desigualdade ou para tentar promover uma igualdade que na realidade não acontece no terreno. Eu não sei se isto é claro, mas queria ouvir um pouco dos Leonor, dois. quer tentar? Obrigada. Obrigada.
Muito rapidamente. Eu acho que, que a resposta depende de quem é que a gente está a falar e do que é que cada um está a tentar fazer. Se me perguntarem a mim que identidade é que eu quero que as pessoas adquiram, é uma identidade na diferenciação, completamente de acordo, mas é uma identidade que nos junta a todos na procura de valores que eu acho que devíamos todos partilhar. Portanto, não vejo que isso... Agora pode haver agentes que façam de uma maneira ou que façam de outra, e uns que façam de uma maneira que eu me sinta mais próxima e outros que não. Para mim, a identidade torna-se perigosa quando nós utilizamos isso para excluir os outros. Quando nós dizemos, eu sou português e aquele senhor lá é de Angola e ele não é português, então não vamos contactar essa alma, porque não. Ou estamos no metro e está lá três pessoas do Paquistão que estão a falar a sua língua, não estão a falar português. Quer dizer, eu acho que devemos fazer tudo para incluir os outros e não excluir os outros. E quando utilizamos a identidade para criar um patriotismo que eu diria superficial e provinciano, para dizer eu sou do Sporting, você é do Benfica, ela é do Porto, quer dizer, isso para mim não tem significado nenhum. Então, eu acho que devemos utilizar a nossa identidade como portugueses para estar mais abertos e receber o mundo e participar no mundo. Leonor, estando nós mesmo a terminar, dou-lhe pela última vez a palavra, só porque na sequência disto que o Richard disse e nesta resposta, no seu caso, lida hoje em dia com gente de todo o mundo que vem para Portugal para investigar, para estudar, para trabalhar na Fundação. Sente a pressão deste novo país que agora lida com tantas nacionalidades, com tanta gente a querer vir para cá? Acha que isso força a nossa identidade? Olha, a minha primeira característica, possivelmente, ou está numa linha muito elevada, é ser portuguesa e gostar do meu país de uma maneira tão apaixonada que provavelmente eu não consigo deixar de ver o meu país como um país que sabe acolher e que gosta de acolher e que gosta de pessoas diferentes. É assim que eu o digo, o sinto cá dentro e o tento vender. Às vezes as pessoas poderão não pensar da mesma maneira, mas é aquilo que eu tento vender. E entendo que, nomeadamente, aquilo que eu estou a fazer na Fundação Champalimau é contribuir um bocadinho para que o meu país seja visto como um país da inovação, do progresso, da descoberta, do risco e da coragem. Em parte é por isso que aquele lugar onde trabalhamos se chama Centro Champalimau para o Desconhecido, é porque queremos emular a coragem e o risco, vemos como tendo essa obrigação. E para nós é um enorme orgulho quando as pessoas olham para nós e sentem que o nosso país está ali. Muito obrigada, Leonor Beleza. Muito obrigada, Richard Zimler. Posso só acrescentar 30 segundos? Vou estragar tudo. Sim. Vou estragar tudo. Eu só quero dizer o seguinte. Eu ainda falo da minha sexualidade, que não acho um assunto particularmente interessante, porque tenho 61 anos e já não posso fazer aqueles movimentos acrobáticos na cama. Ainda falo dessas coisas porque eu sei que há um jovem em Faro que está a viver um momento muito difícil porque os pais não aceitam a sua sexualidade, e uma jovem em Viana do Castelo que está a problemas na escola porque as outras miúdas fazem troço dela. E eu falo da minha sexualidade, que para mim é um não assunto. Eu estou casado há 39 anos com a mesma pessoa. Eu falo disso para dizer a eles que eles podem ter uma vida realizada sendo a pessoa que eles realmente querem ser. Mais nada. E assim construindo a nossa identidade. Muito obrigada a todos. Foi de facto um privilégio estarmos aqui esta tarde. Obrigada aos dois.